Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa reinar e governar sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o canal Anunciando todo o Conselho de Deus. Este canal tem por objetivo expor a palavra de Deus de maneira fiel, contextualizada e detalhada, para que possamos compreender de fato qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Se você já é inscrito nesse canal, o meu muito obrigado. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Se porventura você assiste os vídeos desse canal e ainda não se inscreveu, por gentileza, se gostar do conteúdo que é transmitido nesse canal, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe os vídeos. Eu quero contar com a sua ajuda, com o seu apoio, para que possamos fazer com que a palavra de Deus alcance várias vidas e essas vidas possam ser transformadas pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus. No vídeo de hoje, nós estaremos fazendo uma exposição da carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 26. Vamos ver o que este importante texto bíblico tem a nos ensinar. Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 26 diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Louvado seja Deus! Este foi o texto bíblico que eu acabei de ler, de Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 26. É um importante texto a qual o apóstolo Paulo escreve à igreja da Galáxia, aos irmãos Gálatas, que foi ensino tanto para os Gálatas como é para nós hoje em dia. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, foi escrita há tanto tempo atrás, falou com os nossos antepassados e também fala com nós hoje em dia, porque a palavra de Deus não morre, ela é viva, ela é poderosa e ela é eficaz para trabalhar na vida dos homens, para transformar os corações. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 5, a partir do versículo 16 da carta aos Gálatas, ele diz: Digo, porém, andai em espírito e assim não cumprireis a concupiscência da carne. O versículo 16 vai nos ensinar que a ruína da igreja não é um mal leve e tudo o que ameaça deve ser combatido com a resistência mais determinada. Mas como isso pode ser feito? Por não permitir que a carne governe em nós e por nos rendermos à direção do Espírito de Deus. Os Gálatas são indiretamente informados de que são carnais, destituídos do Espírito de Deus
e que a vida que levam não é digna dos cristãos, pois de onde procedeu sua conduta violenta em relação ao outro, senão de serem guiados pela concupiscência da carne? Então, o versículo 16, o apóstolo Paulo ele faz um alerta aos cristãos da galáxia. Paulo ele diz para os cristãos andarem em espírito. E o que é andar em espírito? Andar em espírito é ter a vida consagrada a Deus. É eu estar intimamente ligado ao Deus Todo-Poderoso. Quando eu ando em espírito, eu automaticamente eu serei controlado pelo Espírito Santo de maneira que eu não vou cumprir os desejos, as concupiscências da carne. O apóstolo Paulo, ele está advertindo os cristãos da galáxias porque eles foram considerados carnais. Por quê? Eles andavam sob o domínio da carne, sob os desejos desenfreados da carne. Então o apóstolo Paulo, ele traz uma palavra dizendo, cristãos gálatas, andem em espírito. E qual que é o resultado do cristão que anda em espírito? Qual que é o resultado do cristão que decide agradar a Deus? É não cumprir as concupiscências, os desejos desenfreados da carne. É isto que o apóstolo Paulo está nos ensinando no versículo 16. Alguém que anda em espírito, alguém que tem comunhão com Deus, alguém que decide agradar a Deus, de maneira nenhuma ele vai cumprir os desejos, a concupiscência da carne e, consequentemente, não cumprindo os desejos e as concupiscências da carne, ele estará louvando o nome de Deus. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, ele fala, não cumprireis. Não cumprireis. Devemos marcar a palavra cumprir com o que ele quer dizer que, embora os filhos de Deus, enquanto gemem sob o peso da carne, estejam sujeitos a cometer pecado, eles não são seus súditos ou escravos, mas fazem oposição habitual ao seu poder. Nós sabemos que nós temos a herança pecaminosa de Adão. E mesmo após sermos regenerados, transformados pelo poder do Espírito, nós ainda continuaremos pecando. Mas há uma grande diferença em viver no deleite do pecado e ter o pecado como um acidente. Na vida do cristão verdadeiro, salvo pela pessoa bendita de Cristo Jesus, regenerado pelo poder do Espírito Santo, ele não vai ter deleite no pecado. Ele não vai ter prazer no pecado. Ele vai ter o pecado como um acidente de percurso na sua vida. E quando Paulo diz, não cumprireis, Paulo está dizendo, vocês não têm na sua agenda o cumprir o desejo da carne. Vocês agora que foram transformados pelo poder do Espírito Santo, vocês andam em espírito e, consequentemente, vocês não cumprirão os desejos da carne. E quando Paulo diz não cumprireis, Paulo nos remete a uma situação muito interessante. Por quê? Os ímpios, aqueles que não creem no Senhor Jesus, eles têm prazer em cumprir os desejos da carne. Eles são escravos da carne. Jesus disse assim, aquele que peca, ele é escravo do pecado. Toda pessoa que não foi transformada pelo poder do Evangelho, não teve a ação do Espírito Santo na sua vida, ele tem prazer em cumprir a agenda da carne, em cumprir os desejos pecaminosos da carne. Mas alguém que foi transformado pelo poder do Espírito Santo, ele terá o pecado como acidente na sua vida. Quando ele peca contra Deus, ele irá entristecer. Ele terá a sua consciência ativada, sabendo que o que ele fez é errado. O que ele fez não é agradável ao Senhor. Então existe uma grande diferença daquele que foi salvo por Cristo e aquele que está como ímpio, como não regenerado.
o salvo, ele não tem prazer no pecado, apesar de ainda continuar pecando, porque Jesus, ele nos livrou do poder do pecado na salvação e não da presença do pecado. Então, mesmo salvos, nós continuaremos pecando, mas nós não teremos prazer neste pecado, nós não teremos deleite nesse pecado. O pecado será como um acidente de percurso na nossa vida. Já os ímpios não. Os ímpios são escravos do pecado, eles amam pecar, eles têm prazer e deleite no pecado. Por isso que o apóstolo Paulo diz: vocês que foram salvos em Jesus, vocês não podem cumprir a agenda do pecado. O homem espiritual pode ser frequentemente atacado pelas concupiscências da carne, mas essas concupiscências não podem reinar sobre ele. A concupiscência da carne, ela não reina sobre a vida do salvo. Como eu disse, é um acidente de percurso. É algo ocasional. O salvo, ele não tem deleite no pecado, não tem prazer no pecado. O salvo tem temor a Deus. Ele sabe que se ele pecar, se ele falhar, ele estará entristecendo o Espírito Santo e ele terá que recorrer a Deus, pedindo perdão, se humilhando, porque ele sabe que esse ato que ele teve de pecar contra Deus é uma ofensa contra o Deus Todo-Poderoso. Então o pecado não é senhor da vida do salvo. O pecado é senhor da vida do ímpio. O salvo, ele tem prazer na lei de Deus e ele evita o pecado, ele desvia do mal, porque tem como foco agradar ao Deus Todo-Poderoso. O versículo 16, ele subentende de forma clara que existe um conflito entre o espírito e a carne. O apóstolo Paulo vai dizer que existe um conflito, existe uma batalha, existe uma luta entre carne e espírito. Um se opõe um ao outro, para que não façamos a vontade um do outro. E aí é uma lição muito importante. Se você alimentar mais a sua carne vencerá. A sua carne triunfará sobre você. Agora, quando você dá lugar ao Espírito de Deus, quando você prioriza as coisas de Deus, a oração, o jejum, a leitura da palavra, alimentando o seu espírito ele vencerá. Então o fator determinante é quem eu estou alimentando mais. Quem eu alimentar mais vai vencer. Se você está alimentando a sua carne, naturalmente a sua carne triunfará sobre você. E quando eu falo de carne aqui, eu estou falando da natureza pecaminosa, eu estou falando dos desejos desenfreados da concupiscência da carne. E quando eu falo de espírito, eu estou falando da minha inclinação para buscar a face de Deus. Então, quem o alimentar mais, vencerá. E é interessante uma nota de rodapé aqui, que a sua carne, ela nunca vai desejar orar. A sua carne nunca vai desejar jejuar. A sua carne nunca vai desejar orar. Você precisa lutar contra a sua carne todos os dias, porque todos os dias existe essa batalha travada para que você não venha buscar as coisas de Deus. E com o espírito é a mesma coisa. O seu espírito, ele não vai desejar nada da natureza pecaminosa. Então, se você alimentar a sua carne triunfará. Mas se você alimentar o seu espírito triunfará. Então, quem o alimentar mais é que vencerá. E o versículo 16, ele diz que há uma grande luta entre carne e o espírito, né? A Bíblia diz que um se opõe ao outro para que não façamos a vontade daquele que quer. Entre a natureza nova e santificada do crente e a sua antiga e pecaminosa natureza. Então, o salvo, ele tem uma luta contra a sua antiga natureza, que tem prazer no pecado, que tem prazer na concupiscência da carne. Então existe essa guerra travada entre carne e espírito. Quem o alimentar mais, vencerá. Esse é o primeiro ensino de Paulo em Gálatas 5,16. Já no versículo 17, o apóstolo Paulo diz, né?
Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. A palavra carne aqui, ela denota a natureza do homem, é a natureza pecaminosa do homem, inclinada para fazer tudo aquilo que não é da vontade de Deus. O espírito denota a natureza renovada, ou a graça da regeneração. O que mais a carne significa, senão o velho? Carne diz respeito ao velho homem, filho de Adão, que é inclinado a fazer tudo aquilo que não é da vontade de Deus. E a nossa natureza, que foi transformada pelo poder regenerador do Espírito, ela combate contra esta natureza pecaminosa. A desobediência e a rebelião contra o Espírito de Deus permeiam toda a natureza do homem. Se quisermos obedecer ao Espírito, devemos trabalhar, lutar e aplicar nossa energia. E devemos começar com a abnegação. É o que eu disse, nós precisamos abrir mão da nossa vontade, porque a minha carne, a minha natureza pecaminosa, ela só quer fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então é preciso imprimir energia, força, abnegação para negar a carne todos os dias e fazer a vontade de Deus e alimentar o Espírito. O elogio feito por nosso Senhor às inclinações naturais dos homens equivale a isto, que não há maior acordo entre eles e a justiça do que entre fogo e a água. O apóstolo Paulo ele diz assim: porque a mente carnal é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, um homem ou uma mulher que ainda não foi transformado pelo Espírito de Deus, ele vai provocar inimizade contra Deus. Ele vai ser uma rebelião contra Deus. Diz que ele não pode estar sujeito à lei de Deus, porque a inclinação da vida não regenerada, da mente não transformada pelo poder do Espírito Santo, a inclinação desta mente é de fazer tudo aquilo que é contrário à vontade do nosso Deus. De modo que não podeis fazer as coisas que quereis. Isso se refere inquestionavelmente ao regenerado. Os homens carnais não lutam contra as consciências depravadas, nem o desejo adequado de alcançar a justiça de Deus. O ímpio, o não regenerado, ele não tem luta nenhuma, porque ele já está fazendo aquilo que a carne agrada. Já o salvo, o regenerado, o transformado pelo Espírito Santo, ele tem uma luta diária. Ele luta contra a sua carne, ele luta contra a sua velha natureza pecaminosa, porque essa velha natureza pecaminosa, ela quer voltar a ter o deleite nos prazeres e concupiscências deste mundo. Por isso o apóstolo Paulo diz que um e outro se opõem, que carne e espírito se opõem para fazer as suas vontades. Paulo está se dirigindo aos crentes. As coisas que desejais devem significar não nossas inclinações naturais, mas as santas afeições que Deus nos concede por sua graça. Paulo, portanto, declara que os crentes, enquanto estão nesta vida, qualquer que seja o fervor de seus esforços, não obtêm sucesso a ponto de servir a Deus de maneira perfeita. O maior resultado não corresponde aos seus desejos e anseios. Então, enquanto vivermos aqui na face desta terra, nós vamos lutar diariamente contra os desejos da carne, que sempre querem voltar a operar sobre as nossas vidas. Então, o fato de a pessoa ser transformada e regenerada pelo Espírito Santo não impede que ela luta contra os desejos da carne. É isso que Paulo está nos ensinando. Por isso que ele diz que é uma luta, que é uma batalha, porque todos os dias os desejos contrários à vontade de Deus voltam para que nós possamos fazer a vontade da carne. Mas o apóstolo Paulo, ele nos orienta
a andar no Espírito. Se andamos no Espírito, jamais cumpriremos as concupiscências da carne. O versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim, ó: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. É interessante essa expressão, mas se sois guiados pelo Espírito. A vida do salvo, ela é guiada, ela é governada pelo poder do Espírito Santo. O salvo tem como governo da sua vida o Espírito Santo. No caminho do Senhor, os crentes tendem a tropeçar. Não é porque você foi salvo, não é porque Cristo te regenerou e te salvou que você vai ser um crente perfeito, um super-herói. Não. Nós temos dificuldades todos os dias na vida cristã, mas é importante entendermos que Deus está do nosso lado, que Deus está ali para nos ajudar em meio às nossas dificuldades. Mas não se desanimem, porque não são capazes de satisfazer as exigências da lei. Que eles ouçam a declaração consoladora do apóstolo, que também se encontra em outras partes de seus escritos. Vocês não estão debaixo da lei. Daí se segue que o desempenho de seus deveres não é rejeitado por causa de seus defeitos atuais, mas é aceito aos olhos de Deus, como se tivesse sido em todos os aspectos perfeito e completo. Paulo ainda está perseguindo a controvérsia sobre a liberdade. O Espírito está em outro lugar, denominado por ele, o Espírito de adoção. E quando o Espírito torna os homens livres, ele os emancipa do jugo da lei. Paulo diz que nós não estamos mais sobre o jugo da lei. Quer dizer que nós agora somos governados pelo Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que nós não conseguimos cumprir a lei cabalmente. A lei, detalhe por detalhe. O único homem que cumpriu a lei de maneira perfeita foi Jesus. Nós falhamos em tentar cumprir a lei de Deus. Mas Jesus, ele assume o nosso lugar, cumpre todos os mandamentos e é oferta aceitável ao Senhor. E Paulo diz, vocês não estão mais debaixo do jugo da lei. Vocês agora são governados pelo Espírito de Deus. Vocês agora têm como Senhor o Espírito de Deus. É como se ele tivesse dito, é seu desejo encerrar instantaneamente as controvérsias em que está envolvido. Agora, ande de acordo com o Espírito. Você estará então livre do domínio da lei, que atuará apenas na qualidade de um bom conselheiro e não mais restringirá sua consciência. Nós agora, que fomos salvos, transformados pelo poder do Espírito Santo, somos governados, somos dirigidos pelo poder e pelo governo do Espírito Santo. Andemos em Espírito, andemos sob o governo do Espírito Santo. Além disso, quando a condenação da lei é removida, a liberdade de cerimônias segue como uma consequência necessária, pois as cerimônias marcam a condição de um escravo. Versículo 19. O apóstolo Paulo, ele diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. No versículo 19, o apóstolo Paulo, ele vai citar as obras da carne. Ele vai citar tudo aquilo que é pecaminoso, que é contrário à vontade de Deus e que se eu fazer, eu estou agradando a minha carne. Ele diz, as obras da carne são manifestas. Obedecer ao Espírito e opor-se à carne são dois grandes objetivos que foram apresentados aos cristãos e para cuja realização eles foram instados a fazer os mais extenuantes esforços. De acordo com esses pontos de vista, ele agora faz um desenho tanto da carne quanto do Espírito. Se os homens se conhecessem, não precisariam dessa declaração inspirada, pois eles
não são nada além da carne, mas tal é a hipocrisia pertencente ao nosso estado natural. Nós nunca percebemos nossa depravação até que a árvore tenha se tornado totalmente conhecida por seus frutos. Então o apóstolo Paulo, ele vai citar tudo aquilo que é obra da carne e que se eu fizer, eu estarei cumprindo a concupiscência da minha carne. E o apóstolo Paulo faz questão de destacar que se eu faço a vontade da carne, eu me torno como inimigo de Deus. Eu faço inimizade contra Deus, porque a concupiscência da carne, o desejo desenfreado da carne é contrário à vontade de Deus. O apóstolo, portanto, agora nos aponta os pecados contra os quais devemos lutar, a fim de que não possamos viver segundo a carne. Como eu disse no início do vídeo, nós temos uma batalha entre carne e espírito, na qual eu preciso lutar diariamente para que os desejos da carne não me vençam. É preciso alimentar o espírito, porque a carne, ela cobiçará contra o espírito. Ela tentará vencer os desejos de buscar ao Deus Todo-Poderoso. Ele faz uma lista muito grande de tudo aquilo que a carne deseja e que é contrário à vontade de Deus. Na verdade, ele não enumera todos eles, e é o que ele mesmo afirma na conclusão da lista. Mas a partir daqueles apresentados, o caráter do restante pode ser facilmente verificado. O adultério e a fornicação são colocados em primeiro lugar, e em seguida vem a impureza, que se estende a todas as espécies de impureza. Então o apóstolo Paulo ele vai citar ali sobre o adultério e a fornicação e a impureza. São práticas pecaminosas com relação à prática sexual. Paulo vai falar de pecados sexuais e ele fala que tudo isso, que é a fornicação, que é o adultério e a impureza, são práticas condenáveis ao Senhor. Ele cita também lascívia. Lascívia parece ser um termo subsidiário, pois a palavra grega, que é assim traduzida, é aplicada àqueles que levam uma vida devassa, uma vida dissoluta. O que é lascívia? É alguém que vive na prática do pecado sexual, uma vida devassa, uma vida dissoluta, uma vida aos belos prazeres deste mundo. Esses 4 denotam pecados proibidos pelo 7º mandamento. O próximo mencionado é idolatria, que é aqui empregado como um termo geral para serviços grosseiramente supersticiosos e praticados abertamente. 7 classes que se seguem imediatamente são aliadas próximas e outras 2 são adicionadas posteriormente. A raiva e o ódio diferem principalmente no seguinte: a raiva é curta e o ódio é duradouro. Ambas as práticas são contrárias à vontade de Deus, são desejos pecaminosos a qual a Bíblia condena. Emulações e invejas são ocasiões de ódio, e a seguinte distinção entre eles é afirmada por Aristóteles em seu 2º livro sobre retórica. Aquele que emula lamenta que outro o supere, não porque a virtude ou o valor daquela pessoa em si considerada lhe dê inquietação, mas porque ele gostaria de ser superior. O invejoso, ele não deseja se sobressair, mas o invejoso não deseja se sobressair. O invejoso não deseja se sobressair, mas se entristece com a excelência de outros homens. O invejoso nunca estará satisfeito com aquilo que ele tem. Ele sempre olha o que o outro tem. Ele sempre quer ter aquilo que o outro tem. E a Bíblia condena, isto é obra da carne, inveja. Ninguém, portanto, ele nos diz, mas as pessoas baixas e mesquinhas se entregam à inveja, enquanto a emulação habita em mentes elevadas e heróicas. Paulo declara que ambos são doenças da carne. Da raiva e do ódio surgem divergências, contendas, sedições.
Ele ainda traça as consequências, tanto quanto mencionar assassinatos e bruxaria. Por revoltas, ele significa uma vida dissoluta e todo tipo de intemperância na satisfação do paladar. Versículo 21, Paulo diz, do qual eu te falei antes. O apóstolo Paulo, ele reforça para os cristãos gálatas que ele já havia comentado com eles sobre as obras da carne, que essas obras são contrárias à vontade de Deus. Com essa terrível ameaça, ele pretendia não apenas alarmar os gálatas, mas também olhar indiretamente para os falsos apóstolos, que haviam deixado de lado as instruções muito valiosas e gastaram seu tempo discutindo sobre cerimônias. Ele nos instrui, por seu exemplo, a pressionar essas exortações e ameaças, de acordo com as palavras do profeta. Chore alto, não poupe, proclamar ao povo seus pecados. Isaías capítulo 58, versículo 1. O que pode ser mais terrível do que os homens andarem segundo a carne e se excluírem do reino de Deus? Quem se atreverá a tratar levianamente as coisas abomináveis que Deus odeia? Então, o alerta de Paulo aos Gálatas é que se eles cumprirem os desejos da carne, eles estão fazendo guerra contra Deus, porque o pecado é uma afronta contra Deus. O pecado é uma ofensa contra Deus. E o chamado de Paulo aos Gálatas é que eles abandonem os pecados, é que eles abandonem as concupiscências da carne e andem e vivam no Espírito para agradarem a vontade do nosso Deus. Mas, dessa forma, seremos informados. Todos estão afastados da esperança da salvação, pois quem não é responsável por algum desses pecados? Eu respondo, Paulo não ameaça todos os que pecaram, mas que todos os que permanecem impenitentes sejam excluídos do reino de Deus. Porque pecar, eu peco, você peca, todos nós pecamos. O que não pode é permanecer na prática do pecado. A mensagem de Paulo é: abandonem a vida pecaminosa e vivam e andem no Espírito. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Paulo chama os Gálatas e também os cristãos atuais ao arrependimento, a deixarem, a abandonarem a vida de pecado e serem santos, servos do Deus Altíssimo. Eles são acompanhados pela promessa de que aqueles que arrependerem, obterão perdão. Mas se continuarmos obstinados, eles permanecem como um testemunho do céu contra nós. Então Paulo alerta os cristãos: se arrependam dos seus pecados, abandonem as práticas pecaminosas, porque se vocês abandonarem as práticas pecaminosas, existem esperança para vocês. Vocês serão perdoados, vocês serão regenerados, vocês serão transformados pelo Espírito do Senhor Deus. Já o versículo 21, Paulo fala: aqueles que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqueles que permanecem satisfazendo os desejos desenfreados da carne, que é a lista que o apóstolo Paulo cita, eles jamais herdarão o reino de Deus. É preciso abandonar a prática do pecado para que alcancemos o céu de glória. Porque se permanecermos na prática do pecado, nós jamais herdaremos o reino de Deus. Esta é a mensagem do apóstolo Paulo. A palavra grega que aparece aqui significa possuir por direito hereditário, pois nenhum direito a não ser o da adoção, como vimos em outras passagens, obtemos a vida eterna. Nós só somos salvos, só somos transformados pelo Espírito Santo quando nós cremos no poder do Evangelho. Quando nós acreditamos na vida e obra de Jesus.
se eu acreditar em Cristo Jesus, se eu confiar nele, eu posso obter a salvação, posso obter a vida eterna pelos méritos exclusivos de Cristo na cruz. O versículo 22 mas o fruto do Espírito. Então Paulo, desses versículos anteriores, ele cita as obras da carne, ele diz que aquele que pratica essas obras, se eles continuarem nessa prática, vão levar eles ao inferno, eles não herdarão o céu. E agora, a partir do versículo 22, ele vai falar sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito nada mais é que uma vida que foi transformada pelo Espírito. Aquele que foi transformado, que é governado pelo Espírito, ele tem como características, ele tem como fruto o Espírito. Na primeira parte da descrição, ele condenou toda a natureza do homem como produzido nada além dos frutos maus e sem valor. Na carne eu produzo frutos maus, frutos que não glorificam a Deus. Na natureza pecaminosa, tudo aquilo que eu faço é contrário à vontade de Deus. E agora ele vai falar um pouco sobre o fruto do Espírito. Ele agora nos informa que todas as virtudes, todas as afeições adequadas e bem reguladas procedem do Espírito. Isto é, da graça de Deus e da natureza renovada que derivamos de Cristo. Como se ele tivesse dito: nada além do mal vem do homem, nada de bom vem senão do Espírito Santo. O homem não regenerado, ele tem prazer em pecar contra Deus. Mas quando este homem, ele é transformado pelo Espírito Santo, ele vai ser inclinado a fazer a vontade de Deus, sobre o governo, sobre a direção do Espírito Santo. Frequentemente, tem aparecido em homens não renovados exemplos notáveis de gentileza, integridade, temperança e generosidade, mas é certo que todos eram apenas disfarces ilusórios. Aos olhos de Deus, nada é puro, exceto o que procede da fonte de toda pureza. Alegria denota alegre comportamento para com os nossos semelhantes. Fé significa verdade e é contrastada com astúcia, engano e falsidade, assim como paz é com brigas e contendas. Então o apóstolo Paulo, ele no versículo 22, ele vai falar sobre o fruto do Espírito. Ele diz que o fruto do Espírito é amor, é gozo, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão e é temperança. O salvo, ele anda com esse fruto do Espírito. Ele tem fé, ele tem amor, ele tem paz, ele tem longanimidade, ele tem temperança. E Paulo diz que contra essas coisas, se o salvo ele age dessa forma, tem essas características, contra essas coisas não há lei. A longanimidade é a brandura de espírito, que nos dispõe a aceitar tudo no bem e a não nos ofender facilmente. O cristão é chamado a viver de acordo com a vontade do Espírito Santo. É muitas das vezes ser ofendido injustamente e não responder com a mesma moeda, mas colocar tudo nas mãos de Deus. Ter uma vida que agrada ao Senhor de acordo com a vontade do Espírito Santo. E o versículo 23 ele diz: contra isso não há lei. Contra o quê? Contra o fruto do Espírito não há lei. Por quê? Porque o fruto do Espírito é o viver de acordo com a vontade de Deus. Onde o Espírito reina, a lei não tem mais domínio. Moldando nossos corações à sua própria justiça, o Senhor nos livra da severidade da lei, para que nosso relacionamento com Ele não seja regulado por seu pacto, nem nossas consciências presas
por sua sentença de condenação. No entanto, a lei continua a ensinar e exortar, e assim desempenha seu próprio ofício, mas nossa sujeição a ele é retirada pelo espírito de adoção. Ele, portanto, ridiculariza os falsos apóstolos, que, embora impusessem a sujeição para a lei, não estavam menos ansiosos para se libertar de seu jugo. A única maneira, ele nos diz, em que isso é realizado é quando o Espírito de Deus obtém domínio. Então, o que opera em nós, o fruto do Espírito, não é os meus esforços, não é a minha própria vontade, mas é quando eu sou dominado, é quando eu sou dirigido pelo poder do Espírito Santo. Aí sim, eu passo a agradar a Deus, a viver de acordo com a vontade dele. A única maneira, ele nos diz em que isso é realizado é quando o Espírito de Deus obtém o domínio, a partir do qual somos levados a concluir que eles não tinham consideração apropriada pela justiça espiritual. O versículo 24, o apóstolo Paulo ele diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne e as suas paixões e concupiscências. Paulo está dizendo, estas obras da carne, que ele cita aqui em Gálatas capítulo 5, aqueles que foram transformados pelo poder do Espírito, quando eles foram salvos, eles crucificaram essas paixões, esses desejos desenfreados em agradar a carne. Esses desejos foram crucificados na cruz de Cristo. Ele diz, aqueles que são de Cristo. Ele acrescenta isso para mostrar que todos os cristãos renunciaram à carne e, portanto, gozam da liberdade. Enquanto ele fez essa declaração, o apóstolo lembra aos Gálatas o que é o verdadeiro cristianismo, no que diz respeito à vida, e assim os protege contra uma falsa profissão de cristianismo. A palavra crucificado é empregada para indicar que a mortificação da carne é o efeito da cruz de Cristo. Esta obra não pertence ao homem. Então, os meus desejos carnais, eles foram crucificados na cruz de Cristo. Cristo garantiu isto para mim, quando ele morre na cruz do Calvário e assume os meus pecados. Ele garantiu que os desejos e as concupiscências da carne foram ali mortificados. Pela graça de Cristo, fomos plantados juntos à semelhança da sua morte, conforme Romanos capítulo 6, versículo 5, para que não possamos mais viver para nós mesmos. Se formos sepultados com Cristo por verdadeira abnegação e pela destruição do velho homem, então desfrutaremos o privilégio dos filhos de Deus. A carne ainda não está totalmente destruída, mas não tem o direito de exercer sob domínio e deve ceder ao Espírito. Então, a carne ela não pode dominar sobre a vida do salvo. Quem domina sobre a vida do salvo é o Espírito. É o Espírito que precisa governar a vida do salvo. A carne e seus desejos são uma figura de linguagem exatamente da mesma importância com a árvore e seus frutos. A própria carne é a depravação da natureza corrupta, da qual procedem todas as ações más. Então, os desejos desenfreados da carne, eles vão produzir tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Jesus falou em Mateus capítulo 15, versículo 19, que é do coração que procedem todas as coisas ruins, toda a nossa inclinação para aquilo que é errado. Portanto, segue-se que os membros de Cristo têm motivo para reclamar, se ainda são considerados escravos da lei, da qual todos os que foram regenerados por seu Espírito são libertar.
Então, alguém que foi regenerado pelo Espírito, a carne, os desejos da carne, não é seu senhor. O senhor destes é o Espírito Santo. O versículo 25, Paulo diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A vida do salvo, ela precisa ser governada pelo Espírito. O salvo precisa andar no Espírito. Andar no Espírito é se inclinar totalmente à vontade do Deus Todo-Poderoso. De acordo com seu costume usual, o apóstolo tira da doutrina uma exortação prática. A morte da carne é a vida do Espírito. Os desejos pecaminosos precisam morrer e eu alimentar cada vez mais o Espírito. A inclinação que eu tenho, a qual foi dado por Deus para buscar a vontade dele. Se o Espírito de Deus vive em nós, deixe-o governar nossas ações. Sempre haverá muitas pessoas ousadas o suficiente para fazer uma falsa ostentação de viver no Espírito, mas o apóstolo os desafia a uma prova do fato. Como a alma não fica ociosa no corpo, mas dá movimento e rigor a cada membro e parte, o Espírito de Deus não pode habitar em nós sem se manifestar pelos efeitos exteriores. Por vida, entende-se aqui o poder interior e por caminhada as ações exteriores. O uso metafórico da palavra andar, que ocorre com frequência, descreve as obras como evidência da vida espiritual. Andar em espírito, viver no espírito, é se inclinar totalmente à vontade do Deus Todo-Poderoso. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina através da carta aos Gálatas. Versículo 26, Paulo finaliza esse texto dizendo: não sejamos cobiçosos ou desejosos de vanglória. As exortações especiais que foram dirigidas aos Gálatas não eram mais necessárias para eles do que se adaptam ao nosso tempo. De muitos males existentes na sociedade em geral, e particularmente na igreja, a ambição é a mãe. Paulo, portanto, nos orienta a evitar isso, pois a vanglória de que ele fala nada mais é do que ambição ou desejo de honra pela qual cada um deseja superar todos os outros. Então o apóstolo Paulo, ele condena que os homens eles sejam cobiçosos de vanglória. O que é isso? Que queiram glória para si, que queiram ser ovacionados, que queiram ser aplaudidos. Este é um desejo carnal. Querer ser grande demais. Querer que o seu nome seja ovacionado. E toda a glória do homem, ela é vã. Por isso se chama vanglória, porque é uma glória vazia. Os filósofos pagãos não condenam todo desejo de glória, mas entre os cristãos, quem deseja a glória afasta-se da verdadeira glória e, portanto, é acusado de ambição vã e tola. Não é permitido brilharmos, mas somente em Deus. Que importante ensinamento do apóstolo Paulo. Eu não mereço glória. Eu não mereço ser ovacionado. Toda honra e toda glória pertence unicamente ao Deus Todo-Poderoso. Se eu me glorio, se eu me ovaciono, se eu tenho a ambição de ser glorificado, eu estou cometendo pecado, eu estou cometendo uma obra da carne. As provocações e invejas mútuas são as filhas da ambição. Aquele que aspira ao mais alto nível deve necessariamente invejar todos os outros. E uma linguagem desrespeitosa, mordaz e cortante é a consequência inevitável. Então aqui finaliza o ensinamento do apóstolo Paulo, baseado em Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 26, onde o apóstolo Paulo vai tratar sobre obras da carne versus o fruto do Espírito. O homem não regenerado, ele vive na consciência da carne, ele tem prazer em pecar,
ele tem prazer em fazer tudo aquilo que não é, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Mas o salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus, ele é governado, ele é dirigido pelo Espírito Santo. E a orientação de Paulo para a igreja de Cristo é: andem no Espírito, caminhem no Espírito, e andando no Espírito, jamais vocês satisfarão os desejos e as concupiscências da carne. Que Deus abençoe a sua vida e eu espero que Deus, por meio desta palavra, possa trabalhar no seu coração e você seja transformado a viver a vida no Espírito, a viver uma vida direcionada pelo Espírito, uma vida inclinada a fazer a vontade de Deus. Para finalizar, eu gostaria de fazer uma oração. Soberano Deus, bendito e eterno Pai, a tua palavra foi anunciada, que o teu Espírito Santo ele possa trabalhar nos corações, possa transformar vidas, que pessoas venham acreditar que é somente o Espírito Santo que transforma a vida das pessoas, para viverem em novidade de vida, andarem no Espírito. Que Deus abençoe a cada um que irá ouvir a tua palavra, que sejam transformados pelo teu poder e venham andar no teu Espírito para agradar o Senhor. Que essas pessoas, ó Deus, venham alimentar mais o seu Espírito e deixar a sua carne morrer de fome. Carne aqui é natureza pecaminosa. Que não venhamos nos inclinar nos desejos da carne, mas que venhamos alimentar o Espírito. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Amém? Fique na paz em nome de Jesus.